Essa é a parte 1 do exemplo 3A do treinamento básico do CIA, onde veremos cópia múltipla e articulações. Este é o modelo que iremos trabalhar, um pórtico 3D. Então, indo para o CIA, aqui temos o exemplo 2, vou salvar como. Chamar de exemplo 3, se quiser também pode vir em projeto, editar aqui. E pronto, já temos o exemplo feito, né, o arquivo salvo. E agora entramos em estrutura e vamos trabalhar com a multicópia, a cópia múltipla. Então, seguinte, nas funções aqui dos modificadores do CIA, você pode então selecionar os elementos que você quer copiar e clicar na função e ela já vai funcionar, ou você também pode clicar na função, selecionar o que você quer trabalhar e apertar um ESC para confirmar. Funciona no CIA, tanto funciona seleção em função como função em seleção. Essa é uma dica que eu não tinha dado antes, então já fica a dica. Mas trabalhando então com a cópia múltipla, nós vamos fazer o seguinte. Seguindo lá o modelo, nós temos alguns elementos conectados a esses nós aqui superiores. Então, eu vou fazer a seguinte seleção. Vou selecionar as barras e o nó superior. As barras e o nó superior, as barras e o nó superior. Vou clicar em cópia múltipla. E aqui eu vou dizer que eu quero 4 cópias. Então, vou querer 1, 2, 3, 4 aqui para trás. Posso inserir a última ou não. Isso aqui é mais importante quando você está fazendo uma cópia polar, né? Uma cópia em rotação. Depois eu vou dizer que os nós selecionados, que são os 3 nós superiores, serão conectados com novas vigas. Se vocês olharem aqui no modelo, temos umas vigas aqui, que é o IPE 100, né? Então eu quero que ele pegue esses nós e cada cópia lance já essa barra. Por isso que foi importante não selecionar o nó inferior, senão ele já lançaria uma barra aqui embaixo também. Então, voltando para o CIA, eu posso definir a distância entre os pórticos pelo cursor ou por um valor. Então, eu vou dizer na direção Y aqui, né? Eu quero 5 metros de distância entre dois pórticos, ou entre duas cópias. Então, 5 metros um pórtico, 5 metros outro pórtico, ou eu também poderia dar o comprimento total do galpão, 20 metros, por exemplo, e ele faria essa medida aqui, os elementos ele jogaria equidistantes. Então, seria a opção do original até a última. Então, botando 5 metros entre duas cópias, vou dar OK. Ele pergunta qual é a seção transversal que vai conectar os elementos superiores, né? Entre esses nós aqui. Eu vou marcar que é o IPE 100. Dá OK e automaticamente ele já modela a estrutura até lá atrás. Bem, agora eu vou lançar os apoios que estão faltando. Posso girar a estrutura assim, com Ctrl e botão direito, marcar por um quadrante e lanço em todas de uma vez só. É um exemplo. Ou eu posso também marcar esse elemento, filtrar coordenada z igual a 0, seleciona todo mundo, só que ele seleciona 2 que já tem apoio, aí eu posso desselecionar esses elementos, basta clicar em Ctrl e marcar, Ctrl, o nó, então com Ctrl você deseleciona, tá? Então tá aí, e agora eu clico em apoio, ele já lança o apoio nesses elementos. Então, lançamos os apoios, agora nós precisamos lançar os contraventamentos. Então, elemento novo,
cantoneira, vai ser esse tipo de perfil, só que é o 7077. E vamos lançar em diagonal. Posso ir lançando um por um, ou posso desmarcar. Posso clicar em copiar, marcar esses elementos e dar um ESC para confirmar quem eu selecionei. Agora eu fiz comando e seleção. Lembre-se que você pode fazer os dois sentidos. Vou pegar aqui. Já marquei. E esses elementos aqui, em vez de copiar para o outro lado, eu posso usar o mirror ou espelhamento. Venho aqui espelhar. E agora selecionei e função, né? Então, clico aqui e clico aqui para fazer o eixo de simetria. Não apago o original. E já joguei do outro lado também. Então, temos aí a estrutura já praticamente montada. Próximo passo, eu vou articular o nó inicial e final dessas barras. Posso usar aqui, ó, tem um atalho para articular o nó inicial, articular o nó final ou articular ambos os nós. Essas articulações também podem ser vistas aqui em articulação de viga, é a mesma coisa. Aqui são os atalhos, aqui é a articulação pelo menu. Então, clicando aqui no atalho, marco as barras. E eu tenho a simbologia de articulação, clicando nela, eu tenho aqui embaixo a explicação, né, dos sentidos, regra da mão direita. Então, FY está livre, né, rotação em Y, e FZ também está livre no caso dessa articulação de atalho do CIA. Então, temos aí a estrutura já modelada.